Olá meus caros, meu nome é Silvio Daiane, sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim dar umas dicas de como mestrar RPGs de terror. Terror é um dos meus gêneros favoritos, tanto que já escrevi contos e livros. E na verdade eu não conheço ninguém que não goste de terror. Eu conheço algumas pessoas que não gostam de alguns aspectos, de alguns tipos, não gostam muita sanguinolência, mas que não gostam de nenhum tipo, muito raro. Minha digníssima mesmo fala que não gosta, mas eu ponho um filme, daqui a pouco ela chega ali, senta do ladinho e fica prestando atenção. Isso quando eu tô falando de literatura e cinema. Quando eu falo de RPG, é menos gente ainda que não gosta. Mas apesar de ser um gênero muito popular no RPG, muitos mestres têm dificuldade em tratar esse tema, porque eles acabam focando em coisas que realmente não são importantes e negligenciando no que vai impactar positivamente na campanha dos jogadores. Por isso resolvi dividir esse vídeo em 8 pontos. Primeiro, eu falo o que é o terror, especial no RPG. Dá ali uma explicação, né? O segundo é prepare o seu grupo. É sempre bom as pessoas estarem cientes de que irão jogar um jogo de terror. Terceiro, ambientação de terror. Como é que você faz para criar um ambiente do jogo? Quarto, construir tensão. Tensão é extremamente importante para o jogo. Como que você vai fazer para fornecer informação, dar essa impressão, passar aquela angústia para os jogadores? Personagem morte. Eu sei que é um tópico muito comum quando se fala de RPG horror, então vale a pena tratar com cuidado este tópico. O sexto é desconhecido. Sim, eu vou citar aquela frase conhecida. O sétimo é descrição, dando dicas de como escrever de maneira um pouco mais adequada nas campanhas de terror. E o oitavo são os truques baratos, porém efetivos. São coisas objetivas e simplesinhas de você fazer que causam um impacto bem grande nos seus jogadores durante o jogo. Porque esse vídeo, né, ele é focado em dicas para terror, mas as dicas que eu vou dar são úteis para quase todos os tipos de campanha. Então, se você não está pensando em narrar terror ou outro tipo de campanha, é legal dar uma olhada também, tem as dicas bem interessantes. Eu sei que tem gente que separa terror de horror, tem toda uma divisão, principalmente vindo do inglês, mas não é o meu foco aqui. Eu vou tratar tudo igual, vou tratar de maneira bem genérica essas subdivisões, inclusive no que trata tipos de terror. Isso aqui é horror gótico, isso aqui é horror terror cósmico. Não, é para todos. Este vídeo, igual diversos dos meus vídeos, é sistema neutro. Posso até dar exemplo de sistema específico ou outro, mas serve para qualquer sistema que você jogue. Não é porque eu disse que é para sistema neutro que eu estou querendo dizer que qualquer RPG é bom para se narrar terror. Existem RPGs que são mais focados. Eu sei que D&D é o RPG mais jogado, mas ele, gosta a gente ou não, não é o melhor sistema para isso. Sistemas como Call of Cthulhu, Cult, Vampiro, até aquele da Torre de Dread, são construídos em volta. Os RPGs mais de fantasia heróica, como o D&D, eles até têm regras que ajudam a implementar isso, mas eles são um pouco mais difíceis de se fazer. Inclusive, se você está pensando em mestrar em Ravenloft, tem um guia do pessoal brasileiro, que é o Guia das Brumas de Weathermay, que vale a pena você dar uma conferida. Ele está na venda da Demis Guild, normalmente quem produz RPG. E a brasileira ele acaba fazendo muito em inglês, porque vende para todo mundo. Esse não, esse tem em português. É do Gabriel Jensen, do Leandro Zerbinati de Oliveira, o Pedro Vá e o Rafael Castelo Branco de Oliveira Torres, que é do Meus Pergaminhos. Esse título já ganhou o selo de prata de mais vendido lá na DMs Guild. Inclusive, se você é fã de Ravenloft, provavelmente ouviu falar naquele cenário que fez muito sucesso, que é como mestrar Ravenloft no espaço. Então é deles, é do mesmo pessoal. Esse Guia das Brumas do Weathermay, mas a parte das religiões, dos pais, a parte que eles ambientam, que eles pegam dos cenários antigos de Ravenloft e colocam ali, eu acho muito legal. Então, se você pretende mestrar em Ravenloft, vale a pena você dar uma conferida e dar aquela prestigiada no RPG Nacional. O que também vale dar uma prestigiada é no meu canal, e dar aquela compartilhada, mostrar para os amiguinhos. Eu deixo meu Alma Link, onde ela tem meus livros, tem meus contos, as antologias que estão à venda. Então, dá uma moral que ajuda bastante. Muito bem, muito bem, muito bem. Tomar um cafezinho com a caneca do Vascão. Não tem nada que dê mais medo hoje em dia do que ver um jogo do Vasco. Primeiramente, vou tentar falar sobre o que é terror, em especial no RPG. Quando você narra um jogo de terror, você tenta recriar para os jogadores aquela sensação de medo, de angústia, de intensidade. É um estado emocional que o jogo gera através da ambientação, através da narrativa e situações que desafiam os jogadores. Por que eu foquei na palavra emocional?
Porque as pessoas têm ideia de que é o enredo de que assusta os jogadores. Não, o que importa é a ambientação, é o que ele absorve daquilo. O que eu quero dizer com isso? Você provavelmente já viu o filme de zumbi, como A Noite dos Mortos-Vivos ou alguma coisa do tipo, e sentiu medo. Mas você não sente medo, por exemplo, de Zombieland. Você pode sentir medo de alguma coisa tipo Drácula, mas você não sente medo de Vampiros Me Mordam. O importante é como você ambienta. Você pode narrar um jogo tipo Curse of Strahd, Ravenloft, fazer uma espécie de matador de mortos-vivos que não vai gerar medo das pessoas. Você pode narrar Minas Perdidas de Phandelver, que seria bobinho, com os goblins mais sanguinários, que ficam matando os seres humanos para comer as suas carnes e deixam rastros de sangue conforme eles vão entrando na caverna, havendo rastros e restos de corpo. Essa é a diferença. A diferença não é o que você está abordando, é como você está abordando. E esse é um dos principais erros de mestres iniciantes em terror. O que importa é o clima que você estabelece na sua mesa. E exatamente por isso, nós vamos ao segundo tópico, que é você preparar o seu grupo para isso. Não só no sentido de você avisar para ele se proteger, não. Primeira coisa tem que saber, se o grupo está afim. Porque se o grupo não estiver afim de jogar, amigo, desculpa, você não vai mestrar terror. Tá? Então você tem que primeiro ver isso, se eles estão dispostos a jogar um jogo de terror. Temos que saber o limite de cada um. Já fiz um vídeo sobre sessão zero, falando o que discutir, como não discutir. Você tem que saber o limite de cada jogador, até onde eles estão dispostos a ir. Outra coisa que é muito bom, não é obrigatório, mas é muito bom, é você avisar que é um jogo de terror. Óbvio que você pode fazer um jogo que ninguém sabia que era de terror e de repente é de terror. Quando funciona bem, é ótimo. O problema é que para isso tem que conhecer bem o grupo, saber o que cada um gosta, o que não gosta, porque pode acabar frustrando todo mundo na mesa, você e eles. E sem contar, quando você avisa, eles já vão ali sabendo, então eles já vão ali com a mentalidade certa para um jogo de terror. Eu falei nos meus vídeos sobre jogadores tóxicos, tem muitos jogadores que tendem a ser muito engraçados, é do tipo deles, não fazem por mal. E aí quando ele chega no jogo sem saber de terror, ele pode fazer alguma coisa de bobeira. Se você avisa para ele, aí ele já vai entrar com uma mentalidade diferente, evitando esse tipo de coisa. E vai evitar que eles resistam. RPG é um jogo em grupo, estando mais alinhado com o jogo de terror. Assim, ele não quebra esse ambiente, esse clima que você trabalha muito para construir. Outra coisa importante é, não utilize os medos dos seus jogadores contra eles. Isso é terrível. Se pessoas têm fobias, podem ter ataques de pânico. Tem a tia minha que tem fobia de cachorro, sabe? Tem um cachorro aqui comigo agora. Não faz o menor sentido para mim, mas ela tem fobia. Então, se você começa a narrar muitos detalhes do cachorro, é capaz dela levantar da mesa e ir embora. Então, você tem que saber o que tratar e, em especial, o que não tratar. Se tem uma pessoa que tem um medo muito grande, não trate este medo em mesa. Uma vez eu vi um cara falando um negócio uma analogia que é muito legal. Ele fala que essa repulsa, esse medo, é como uma pimenta. Se você botar na medida certa na comida, ela vai ficar excelente. Cada pessoa gosta um pouco mais, um pouco menos. Mas todas as pessoas, quando você exagera na pimenta, não vão comer. Então, maneire na repulsa, no medo, sem atravessar o limite do seu jogador. Pode ser difícil, mas é fundamental. A música é útil tanto no online quanto no presencial, né? No presencial você pode também tomar um pouco de cuidado com a luz, fazer um ambiente ali um pouco mais sombrio, mas ela não deve atrapalhar, né? Você não deve deixar a luz tão escura a ponto das pessoas não conseguirem ver a própria ficha, ou o som tão alto a partir das pessoas não conseguirem se escutar. Outra coisa fundamental é que, goste você ou não, terror é muito mais fácil de você trabalhar quando os grupos forem pequenos. Grupos muito grandes é difícil, eles acabam ficando mais fortes, você dá pouco tempo para cada jogador. Então, caso você pretenda mestrar, dê preferência para grupos pequenos. Agora vamos começar a falar um pouco da ambientação de terror. Primeira coisa que você vê em qualquer ambientação de terror, seja ele filme, livro, até RPGs prontos, é você isolar o grupo. Então, a primeira coisa que acontece é ele ou ir para uma ilha isolada, ir para um local onde ele não tem como sair, algum local que ele fica à mercê. Pode não começar ali. O mundo dele vai diminuindo mais, até ele ficar naquele microcosmos que não tem como ele fugir. Ele é obrigado a enfrentar os seus medos. Então, isole esse jogador. É o primeiro passo. O segundo normalmente são ambientes escuros. É raro você pensar em algum local
né, que tá tipo, o terror na praia. Praia, até tem um filme de terror cósmico que fala, só que normalmente, né, são raros, não são locais escuros, fechados, que a pessoa dá aquela angústia natural. De certa maneira, o que eu estou tentando falar é, você deve abusar dos clichês. Eu sei que as pessoas têm muita resistência em fazer isso, mas se você pensar, todas as aventuras elas abusam disso. Então, abuso dos clichês como casa mal assombrada, espelho com alguma coisa, o objeto amaldiçoado, a criança sinistra. Se for gêmeo, então melhor ainda. Uma experiência que deu errado, monstro alienígena, parasita, demônio, possessão. Então, tudo isso aí que você já viu. E eu estou falando dos plots também, tá? Então, apocalipse, cilada, está tentando escapar, está sendo caçado, está tentando sobreviver. Eu adoro a frase, clichê por um motivo. E neste caso específico, você faz muito bem em você usar. Porque isso já é reconhecível para o jogador. Eu lembro que eu estava mestrando na mesa e caiu um meteoro. E a pessoa foi lá olhar o jogador. Não, tem uma coisa errada aí. Deve ter alguma doença, alguma ziquezira, eu não vou chegar aí perto não. Porque ele já reconhece aquilo, que já ajuda a criar o temor na pessoa. Você não necessariamente precisa usar um monstro. Mas a verdade é que é muito mais fácil fazer uma RPG de terror com um monstro, alguma coisa do tipo, do que com um humano. Normalmente, quando o humano é humano, ele até já perdeu as características que o faziam humano. É possível, mas é muito mais difícil. Outra coisa é que o one-shot e aventuras curtas costumam funcionar melhor para terror. Quando a aventura é muito longa, os personagens vão ficando maiores, os mestres vão tendendo a ficar mais receosos de matar os jogadores, porque a aventura já se passou muito tempo, mas não significa que não possa. Até por isso, sistemas como Call of Cthulhu são especialistas em aventuras curtas. Tem aventuras longas? Óbvio que tem, mas não é o foco deles. O próximo tópico seria construindo tensão. Eu falei nos meus primeiros vídeos, inclusive, que a qualidade dele está bem pior do que esse, pelo menos, né, que é um formato diferente que eu fazia, sobre as ferramentas narrativas. E uma das ferramentas narrativas que eu falei é o foreshadowing. Uma das ferramentas que você pode usar em qualquer um, mas no terror é excelente, que é a antecipação. Você começa a montar o monstro aos poucos, o perigo aos poucos. Então, a pessoa está indo para uma casa assombrada. Então, primeiro ele descobre que está tendo desaparecimentos na região. Segundo, alguém próximo dos jogadores fala que vai na casa e nunca mais aparece. Quando eles vão chegar perto da casa, ele encontra algum objeto da pessoa. Eles vão tentar adentrar a casa e a casa está trancada. Porém, quando eles passam por lá à noite, a porta está entreaberta, quase convidando para que eles entrem. Assim que eles entram, eles reparam uma marcha de sangue na fechadura da porta. Conforme eles entram, a luz começa a dar uma piscada. Eles encontram um rastro de sangue que fica levando para o porão. Entende? Você vai dando as dicas aos poucos e sem pressa, devagarzinho. Isso te ajuda a criar antecipação para os seus jogadores. É daí que vem a real sensação de terror. Tensão se constrói devagar. Inclusive, não vou dar spoiler do meu próprio livro, né? No meu livro, eu fico num momento de tensão muito alto. Eu fiquei um capítulo descrevendo a passagem da personagem de um cômodo para o outro, porque estava muito tenso. Então você não deve quebrar, você deve esticar a tensão o máximo que você conseguir. A tensão geral de um jogo é como uma montanha russa que só sobe. Você vai subindo aos pouquinhos, aí dá uma descansada, sobe, mas nunca para de subir até o clímax, que aí o final vai de uma vez só. Nunca faça, tipo assim, chegou ali seu monstro. Pronto, isso não é terror. Essa é uma aventura que você vai matar o monstro. Imagine o filme do Alien, você já chega ali no primeiro momento e já aparece o monstro. Outro erro muito comum de mestres é eles terem uma política na mesa de que tipo, ninguém vai rir, ninguém vai fazer gracinha, ninguém vai se divertir. Isso é um dos maiores erros. Por quê? Porque é exatamente essa diferença de humor que causa os maiores impactos. O que eu quero dizer com isso? Você já viu Alien, que é um filme clássico? Aquela cena que sai. Como é que ela é precedida? Então o pessoal ali dando uma ideia. Não sei o que, contando piada, rindo, tal. De repente, uma dorzinha no estômago. Entendeu? E aí se constrói a cena. Porque se ficar o tempo inteiro aquele negócio hipertenso, a tensão desaparece.
Você pode ver, nenhum filme consegue manter o tempo, todos eles têm essa discrepância, porque não é possível fazer isso. O ser humano não fica o tempo inteiro tensionado. Então deixa eles rirem, porque o amargo tende a ficar mais amargo depois do doce. O amargo tende a ficar mais amargo depois do doce. Ciro, meu irmão. Outra coisa que é importante entender é sobre o combate. Os combates eles tendem a destruir a tensão. Os combates mais mortais eles até aumentam um pouco, mas em geral eles diminuem. Então você tem que saber a hora de usar cada um. Se o combate é muito simples, tipo, vou bater aqui em algumas pessoas que é tranquilo, use eles para relaxar o seu grupo, aquele momento de extrema tensão que vai dar uma relaxada. Os combates mortais, eles têm que ser utilizados ou em clímax, né, que aí é a explosão da tensão, ou então para causar uma discrepância ali no ritmo do jogo. Então as pessoas estão relativamente tranquilas e tem um mega combate, com certeza eles vão morrer. Mas se todos os combates forem o máximo de gore, o máximo de destruição, o máximo de tudo, ele perde completamente sua efetividade. Saiba quando utilizar cada um. O próximo tópico seriam personagens e mortes. É importante os jogadores entenderem que num jogo de terror eles não são heróis, eles são vítimas. Eles querem sobreviver. Pense em qualquer filme. Imagina se no Alien, que eu adoro citar, imagina se ele chegasse lá, desse um tiro no Alien e ele acabasse. Não tinha filme. Isso pode ser não necessariamente na força, pode ser também no volume de criaturas. Por exemplo, um morto-vivo pode ser hiper tranquilo, só que pelo volume ele acaba não tendo como lidar com aquilo tudo. É muito difícil você fazer um RPG sem que os jogadores tenham medo da morte. Desde o princípio dos tempos, a face que faz todos os seres humanos se tornarem humildes e os faz se ajoelhar suplicando por misericórdia é a face da morte. Os jogos de terror vêm deste sentimento de desamparo, de você não poder fazer nada ou quase nada em face do perigo que está diante de você. E é um dos muitos motivos da D&D não funcionar tão bem quanto outros sistemas. E o próximo tópico é desconhecido. Eu serei obrigado a começar com a frase mais clássica do terror. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido, diria o Lovecraft. Você não tem medo do escuro, você tem medo de não estar sozinho no escuro. Você provavelmente dorme todos os dias no escuro do seu quarto. Agora você pensaria duas vezes antes de entrar numa casa abandonada escura ou entrar num beco escuro. Por quê? Porque você não sabe o que tem ali. É o não saber que te causa temor. Sabe quando você chegou atrasado e sua mãe, nossa, achei que você tinha morrido, não sei o que. Nossa, só estava ali jogando bola, fazendo isso aqui com o pessoal. O que matou a sua mãe do coração não foi o fato de você estar jogando bola. Foi o fato dela não saber o que estava acontecendo contigo. Daí que vem esse temor. É o não saber que causa medo. É o lapso, é a falta. É deixar a mente dos jogadores fazerem o trabalho por você. E até por isso é muito difícil você fazer um terror com monstro conhecido. Difícil você fazer um terror com lobisomem. Todo mundo sabe de mais ou menos o que é um lobisomem, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então em jogos como o D&D, que a pessoa ou conhece ou pior, né, fica lendo o manual, não tem como você causar muito terror. Isso também não é só para D&D. No Call of Cthulhu, quando aparece um ghoul, a pessoa já sabe, né? Quem joga ali um pouquinho mais de tempo já sabe mais ou menos o que é. Até o próprio Cthulhu. A pessoa, é o Cthulhu, não pode ser o Cthulhu. O pessoal hoje em dia faz ficha na internet pro Cthulhu para tentar matar o Cthulhu. Na parte do truque, até vou dar um truque que ajuda a lidar um pouco com isso. As pessoas não podem saber com o que elas estão lidando. A partir do momento que elas sabem, acabou o terror. Próxima parte é a parte da descrição. Eu já falei isso, tanto sobre o foreshadowing e sobre o desconhecido, que vão ser as bases da sua descrição. Mas, além disso, você deve dar os detalhes desagradáveis. Você fala da garra, você fala do cheiro, você fala do resto de sangue, você fala das coisas nojentas que tem no ambiente. Use os 5 sentidos, não só a visão, o cheiro, o gosto, o som. Desde que ele entrou, ele começa a escutar um zunido que só ele está escutando, mais ninguém.
passa a mão e sente que tem uma gosma na parede, mostra uma estranheza, abusa da sinestesia, o som era um pouco azedo, tinha gosto de azul, fazer com que as pessoas sintam aquele desconforto, sempre tomando cuidado para não atravessar a linha. É difícil, sei, fazer desconforto pode ser divertido. Evite descrever tudo de uma vez, como eu falei anteriormente, vai descrevendo aos poucos. Tente deixar claro com a descrição de que enfrentar aquele perigo diretamente aberto não vai funcionar. Existe outro erro muito comum em todos os sistemas, que começa a acabar falando demais. Então ele acha que tem que descrever, então eu vou descrever muito. Descrever muito não é a chave. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, acho que muita gente vai... A parte que mais vai gostar desse vídeo é exatamente essa, que são aqueles truques baratos, porém extremamente efetivos. Bilbo Baggins! Do not take me for some conjurer of cheap tricks. Já deixo adiantado que não é bom você exagerar. Use com cautela, mas eles são realmente muito bons. O primeiro é um que eu já tinha testado antigamente, que é você abusar da reskin. A reskin é você mudar ali o personagem, ou o monstro, ou qualquer mecânica em si, sem alterar o que ela faz. Por que isso é bom? Você pega um monstro qualquer, uma vez eu estava mestrando para um grupo, era uma formiga que cuspia ácido, um monstro hipergenérico. Mudei a descrição dele para uma mutação bizarra da criança com a mãe e que cuspia ácido, um negócio hiper tenebroso, e virou outro bicho completamente diferente. No final do jogo, o jogador me perguntou assim, que bicho que é esse e tal, e era uma formiga nada a ver. Isso serve também para magia, então a pessoa vai usar aquele cone de gelo, em vez de ser o cone de gelo, fala que é um cone de mãos espectrais que saem puxando a alma dele, vai dar o dano de gelo, vai ser igualzinho, vai ficar uma descrição muito mais interessante. E é muito bom, né, para quando você já tem aquele jogador que conhece todos os monstros do manual, para você evitar isso. Nem todo mundo faz por maldade, nem todo mundo vai olhar o personagem por maldade. Alguns simplesmente conhecem muito, mas você eu sei que olha por maldade. Sim, você mesmo. Outro que eu gosto muito é rola aí pra ver o negócio. A pessoa, não, mas por quê? Não rola aí só pra ver o negócio aqui. Aí a pessoa rola, pô, passa essa ficha aqui. Pô, pode crer. A pessoa, não, mas o quê? Às vezes é alguma coisa, às vezes não é nada, a pessoa não sabe, aí a cabeça dele já fica, será que tem alguma coisa aqui? O que? Começa a prestar mais atenção, ficar mais tenso imediatamente. Outro que eu gosto muito é a ponte sem nada. A pessoa tá andando ali, você coloca um mapa da ponte, você chegar aí tem uma ponte. A pessoa, não, mas deixa eu olhar, tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa em cima, embaixo? A pessoa começa a olhar todos os cantos, ver se tem alguma coisa. No final é só uma ponte, só atravessar. Serve também para desensibilizar os jogadores de Battle Map, né? Porque quando você coloca o mapa, imediatamente ele já entra em alerta. Tá bom? Para você tirar isso deles. Outro que eu gosto muito é o pergunta assim, vai encostar? Só vou abrir a porta aqui. Vai encostar? Na maçaneta? A pessoa, não sei, deixa eu olhar, já fica mais apreensivo imediatamente. E aí depois do tempo a pessoa fala, vou sim. Normalmente quando a pessoa já está desensibilizada é que vai ter alguma coisa. E já fica ali, não vai ter nada não, aí tem. Outra variação disso é você repetir para a pessoa o que ela acabou de falar que vai fazer. Só, vou beber um copo d'água, e você vai beber esse copo d'água? Por que? Tem alguma coisa errada? Não, só perguntando, você vai beber? Aí a pessoa já fica... Outra variação é você perguntar para a pessoa, tem certeza? E é bom você fazer isso tanto com ação boa quanto com ação idiota, tá? Assim, a pessoa faz ação burra, burra é forte, né? Uma ação que não é tão inteligente quanto uma ação boa, né? Assim, você vai fazer tal coisa? Tem certeza? É muito bom. Outra excelente dica que você pode utilizar na sua mesa é você ir abaixando o tom de voz e falando mais lentamente, porque sem as pessoas perceberem, elas vão prestar mais atenção em você. É você falar a dificuldade de um teste ou de alguma coisa antes de acontecer, principalmente se aquilo for mortal, for decisivo. Então a pessoa está correndo de diversos zumbis, ela vai pular e você fala, olha, se ela falhar, ela morre. Aí você fala, olha, amigão, muito legal, você foi aí, pulou, faz um teste pra mim,
Se você falhar, você morre, tá? Dificuldade 15. A pessoa sabe que o mestre não vai salvar. Sabe que aquilo ali vai decidir. Imediatamente todo mundo já fica prestando atenção no que vai acontecer. Se for presencial, então, você pega uma daquelas torres, sabe? Eu não gosto da torre normal, né? Que eu acho que atrasa o jogo. Mas para esses momentos mais impactantes, é legal. Tem até um streamer que faz isso. Aí você coloca no meio que aí ele rola para ver o resultado. Todo mundo vê o resultado. Excelente ferramenta. Eu costumo, inclusive, quando é um monstro, aí o monstro tipo, o monstro tá quase matando o grupo, e tem um ataque do jogador que se ele não matar, é capaz de dar, ou todo mundo morrer, ou alguém morrer, ou dar um problema muito grande. Eu falo, ó, ele está com 10 de vida, boa sorte. E a pessoa sabe aquele valor que o mestre não vai salvar, ele já aumenta imediatamente a tensão da mesa também. Outra coisa é você já deixar as descrições mais amedrontadoras separadas. Então você pega um monstro ali que você quer fazer que ele vai ser aterrorizante, e aí ele é um cara que tem gosma, aí você coloca a pessoa já achou gosma lá atrás, ou tem um bicho com garra, né, quando vai ter a descrição, aí você já vai ter a descrição dele, aí você usando anteriormente, fala, olha, você vê marcas de garra, que aí quando a pessoa chegar no monstro que você está falando, ela já sabe do que se trata. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vou chamar uma links, caso você queira conhecer meu trabalho. Lá tem todos os meus livros, inclusive meus livros de terror, meus contos de terror, as antologias. Dá uma moral bem boa, tá? E não esquece de passar para frente. Já é? Valeu!